O preço da onça de ouro pode chegar a US$ 5.000. Isso é um dos resultados da política econômica do Trump, que tem que ver com a desvalorização do dólar e tudo mais. Isso aqui é uma matéria do Asian Times e vem falando que a alta do ouro de forma estratosférica tem a ver também com a situação lamentável das economias do G7 e tudo mais. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, aqui os Estados Unidos eles têm uma dívida de em torno de 38 trilhões de dólares. A gente tem uma dívida bem menor e já não é bem vista e tudo isso daí. Imagina os Estados Unidos com toda essa dívida e de forma geral é bem aceitável, já que os Estados Unidos é o país que detém a moeda internacional, que imprime essa moeda, então acaba o ajudando com essa dívida e tudo isso daí. Porém, isso aí tem levado a uma certa desconfiança também do pagamento, a reavaliação da saúde da maior economia do mundo pelas agências de classificação de risco, e isso tem feito, ou melhor, isso tem sido uma das coisas que as pessoas têm buscado a colocar mais dinheiro em ouro para prevenir a perda diante da inflação do que deixar em dólar ou do que comprar a dívida do Tesouro Americano, do que comprar a dívida dos Estados Unidos. Também a França enfrenta um problema de uma forte dívida no seu governo. Eles até falam em que talvez ela terá que recorrer ao FMI. Imagine a França pedindo dinheiro emprestado para o FMI. Depois a Alemanha está à beira de uma recessão também, porque a sua produção industrial despencou 4,3% devido a tudo isso que aconteceu entre a guerra da Rússia com a Ucrânia. O Reino Unido também vem passando por certos problemas e talvez também terá que recorrer ao FMI. O Japão está preparando os mercados para um novo tsunami de estímulos fiscais e monetários, fazendo com que o preço do iene caia, e o Goldman Sachs prevê que o ouro vai caminhar para o preço de $5.000 a onça. Atualmente está em 4.000, eles botaram $4.000, eu vi que na verdade já está em $4.100 e vai subindo. Então tudo isso mostra um problema no qual há uma desconfiança a compra de bônus de dívida do Tesouro dos Estados Unidos, há uma desconfiança ao uso do dólar, e aqui ó, o carinha aqui chega até a prever, uma previsão mais, digamos, intensa, mais louca, de que o ouro poderia chegar a $10.000 a onça. Isso aqui realmente seria terrível, né? Então, normalmente os investidores abandonam o dólar e outras moedas fiduciárias para se proteger contra a inflação. Por isso, muitos passam a comprar ouro. Risco cambial também se protege contra o risco cambial e a instabilidade geopolítica. Essas três condições, essas três considerações, hoje em dia estão levando o capital a migrar para o ouro de maneira que deveria preocupar os governos em todos os lugares. E aí tem a situação do Trump, que colocou tarifa em todo mundo, algo que não ajuda. Tem a briga dele com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que está tentando tirá-lo de lá. Também quer tirar a governadora Lisa Cook do Fed, desse Banco Central dos Estados Unidos, e isso tudo faz com que a confiança na moeda americana e também na economia americana seja cada vez menor. E a preocupação é que se o Fed perder sua autonomia, que é basicamente o que o Trump quer, de poder interferir diretamente, e ficar sob extrema pressão trumpiana para cortar significativamente as taxas de juros para impulsionar uma economia estagnada por suas tarifas, uma inflação galopante será quase garantida. Imagine aí os americanos sentindo uma inflação no nível de Brasil.
3, 4, 5, 10% ao ano. Ficariam loucos, né? E já está uma inflação como não tinha antes, mas há probabilidades de que aumente ainda mais. Olha o que diz o Goldman Sachs. Ele diz que se apenas 1% dos títulos privados do Tesouro dos Estados Unidos fossem transferidos para ouro, ou seja, as pessoas vendessem 1% dos títulos da dívida dos Estados Unidos e começassem, em lugar disso, pegar esse dinheiro e comprar em ouro, isso faria com que o ouro subiria facilmente para 5 mil dólares. E nessa situação, pensando que se 1% causaria isso, 2, 3% poderia causar muito mais, sendo facilmente plausível a ideia de que o preço do ouro possa chegar a 10 mil dólares a onça. E fora tudo isso, há vários países que estão tentando comercializar com outras moedas, no caso os BRICS, tentam começar utilizando a moeda dos BRICS ou o Yuan da China e tudo mais, justamente para tentar não depender tanto dos Estados Unidos e faz com que a moeda americana caia mais ainda. Outro problema aqui que diz o senhor Ray Dalio, que é um grande investidor dos Estados Unidos, é que ele se preocupa com os sinais de deterioração e uma movimentação em direção a uma crise da dívida iminente. E aí voltamos à questão da dívida dos Estados Unidos, que uma dívida de 38 trilhões de dólares é uma dívida enorme, que em algum momento vai trazer um problema. Como a gente vai lidar com tudo isso, como o mundo vai lidar com tudo isso, já que os Estados Unidos é a principal economia mundial, não sabemos, mas que isso pode gerar um problema muito grande, pode. E atrelado a isso, tem um problema da IA que se acredita, ou pelo menos alguns analistas aqui, acreditam de que há uma bolha de investimentos na IA, de muito mais dinheiro que está sendo colocado, tipo o que aconteceu na internet ali nos anos 2000, e que no momento que estourar essa bolha também vai ajudar que caia o preço do dólar, vai fazer com que mais gente recorra ao ouro e tudo mais. Para ver como a situação está intensa. E fora que a China, ela está diminuindo a sua dependência do dólar e também comprou e está comprando grande quantidade de ouro para armazenar no seu banco central. Olha aqui o que eles dizem. Ó. As reservas de ouro do país, no caso da China, avaliadas em 283 bilhões no final do mês passado, elas subiram porque antes era 253 bilhões que eles tinham de dólares. Então eles estão aumentando. Atualmente eles têm 75 milhões de onças e ela tem buscado aumentar essas reservas nos últimos 11 meses. Tudo mostrando de que há uma possibilidade de fuga do valor monetário do dólar e da dívida dos Estados Unidos para o ouro, a tentativa dos grandes capitais, dos grandes investidores de manter o poder de compra do seu dinheiro. E aí, será que isso é um sinal de que se avizinha uma crise econômica muito forte? O que você acha? Eu sou o professor Jesse Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, no qual buscamos fazer uma análise da política nacional e internacional, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.